prisão em flagrante. Como advogado, como você pode combater essa prisão em flagrante? Como você pode, diante de um contexto, quando for atender um cliente, quando se deparar com a prisão em flagrante, como que você pode combater esse ato? O que você deve buscar na investigação policial? O que você deve buscar no momento do flagrante para você tentar combater ele? Nelson, seja muito bem-vindo, boa noite. Estamos ao vivo aqui, simultaneamente no YouTube e no Instagram, certo? Vamos dar um tempinho aqui, o pessoal já entrando. Estamos fazendo essa live hoje simultânea. Suelde, seja bem-vinda, boa noite. Esse tema é muito interessante, principalmente quando você for atender o flagrante ali na delegacia, ou também, posteriormente, quando você for reiterar um pedido de liberdade. E aí você vai combater essa prisão em flagrante, abordando e analisando o flagrante para saber se de fato é um estado de flagrância que vai permitir a prisão desse indivíduo ou não. Essa matéria é de suma importância, principalmente nesses pedidos que o advogado, que a defesa pode fazer em favor do seu cliente. Já vamos iniciar, entrar no tema, falando sobre o flagrante. Tá? O flagrante. Nós temos que primeiro pontuar duas diferenças básicas e essenciais. A prisão em flagrante, ela não se confunde com a prisão oriunda de mandado de prisão, ok? São dois tipos de prisões diferentes. Repito, a prisão em flagrante não se confunde com o mandado de prisão. São duas situações totalmente diferentes. Hoje nós vamos tratar nas situações que você vai combater a prisão em flagrante, tá? As situações de prisão em flagrante. Primeiro, partindo da premissa, em qual dispositivo legal lá no Código de Processo Penal nós temos a previsão do flagrante? Na qual a situação em que o indivíduo está em flagrante, essa situação de flagrância, que vai permitir assim a sua prisão em flagrante? Você deve buscar analisar o artigo 302 do Código de Processo Penal. O artigo 302, ele disciplina quatro situações, quatro hipóteses, na qual nós teremos a prisão em flagrante. Tá? São quatro situações previstas lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Juliana, grande amiga, seja bem-vinda, boa noite. Lenildo, Vander, sejam todos bem-vindos na nossa live. Pessoal que está aqui acompanhando a gente no Instagram, pessoal que está acompanhando a gente no YouTube. Então, primeiro ponto, você vai tentar combater uma prisão em flagrante. Aonde você deve buscar? Onde você deve ir no Código de Processo Penal para poder analisar e entender se de fato é ou não uma prisão em flagrante. Se esse indivíduo está nessa situação de flagrância, do estado de flagrância que permite a sua prisão. Busca o artigo 302. O artigo 302 ele tem quatro hipóteses, tá? São quatro incisos que você vai analisar lá no artigo 302. São quatro hipóteses. Vou até abrir nosso material de apoio aqui. O que diz lá o artigo 302? Estou com a lei aberta aqui. O artigo 302 diz o seguinte: considera-se em flagrante delito quem, primeira hipótese, está cometendo a infração e dois, acaba de cometê-la. Vamos analisar primeiro esses dois pontos e aí a gente passa para a parte mais espinhosa, que é com relação à prisão em flagrante, em relação aos incisos 3 e 4 desse artigo aqui. Com relação ao artigo 302 do Código de Processo Penal, nenhuma dúvida, tá? Com relação ao inciso 1 e 2, não há qualquer dúvida nessa situação de flagrância. Se o indivíduo for pego no momento em que está cometendo o crime, tá? Então ele está lá, ele está no momento cometendo o crime. Imagina só o crime de homicídio, tá? O crime de homicídio. O autor do crime ele é flagrado no momento em que ele está desferindo os golpes de faca. Tá? Naquele momento. Ele é flagrado desferindo os golpes de faca.
Ou seja, está em situação de flagrância, permite a sua prisão? Sim, porque a situação se encaixa no tipo de flagrante do inciso 1, artigo 302. O agente, ele é surpreendido no momento em que está praticando o crime, certo? Primeira hipótese. E a segunda hipótese, inciso 2 do artigo 302, quando o agente é surpreendido e acaba de cometer a infração. Ou seja, ele está ali ainda próximo à vítima, ainda no local em que o crime foi praticado, e essa situação também vai permitir a sua prisão em flagrante, tá? Inciso 1 e inciso 2, nenhuma dúvida, tudo tranquilo até aqui, tá? Se o seu caso se amoldar, se o agente for surpreendido cometendo crime, ou logo após, né, quando acaba de cometê-lo, prisão em flagrante. Mas na vida cotidiana, no dia a dia da advocacia, o que mais acontece? O que mais acontece são os flagrantes do inciso 3 e o inciso 4 do Código de Processo Penal, tá? Do artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, o que você vai na prática se deparar muito no dia a dia, né, da advocacia criminal? A prisão em flagrante com relação aos incisos 3 e 4. Eventualmente, o indivíduo pode ser preso em flagrante em decorrência dos flagrantes inciso 1 e inciso 2 do artigo 302, sim, ele pode ser surpreendido cometendo ou quando acaba de cometer o crime, pode. Mas o que você mais vai analisar, o que você vai mais ver na prática, são os flagrantes previstos no inciso 3 e 4. Esses são o que mais você vai observar na prática, tá? O que vai ter maior incidência, provavelmente, nos casos em que você for atender. E como que você vai combater essa prisão em flagrante desses dois incisos? Aí eu vou lançar para vocês, quem tiver caneta, papel, já para anotar, tá? Já para anotar esses dois, os requisitos para que se possa falar na prisão em flagrante dos incisos 3 e o inciso 4 do Código, do artigo 302 do Código de Processo Penal. O primeiro, aliás, o inciso 3 do artigo 302 fala da prisão em flagrante quando o agente é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, tá? Então, o inciso 3 do artigo 302, inciso 3, nós estamos falando do inciso 3. Quando se dá esse flagrante do inciso 3? Quando a gente é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Entendeu alguma coisa? Nada. Por isso nós vamos explicar agora. Calma aí. Essa é a hipótese do inciso 3. Beleza. Essa hipótese do inciso 3, o que ela configura na prática? Como você vai identificar se de fato há esse flagrante do inciso 3 e não, para você poder combater ele? Primeiro, o que você vai analisar? No inciso 3, é preciso fazer algumas considerações. Essa perseguição aqui, que a lei trata, né, que o artigo 302.3 trata, essa perseguição ela não precisa ser imediata. O indivíduo sai ali, Tiago, artigo 302 do Código de Processo Penal. Artigo 302 do Código de Processo Penal. Tá? Quem puder aí, escreve para nós no chat aí, artigo 302 do Código de Processo Penal. No artigo 302 do Código de Processo Penal, nós temos essa situação, tá? Inciso 3 diz aquela situação em que o indivíduo ele é perseguido logo após cometer o crime pela polícia, por qualquer do povo, em uma situação que leva a crer que ele é autor do crime. Primeira consideração acerca desse flagrante. É preciso que a força policial, que qualquer do povo, venha a perseguir esse indivíduo logo, em seguida. Ele sai correndo e já sai correndo atrás dele? Não, tá? Não é preciso. Essa perseguição, essa ronda atrás dele, pode ocorrer momentos depois.
não precisa ser imediatamente, tá? Apesar do código dar esse entendimento, passar esse entendimento tem que ser logo depois, não é logo depois, pode acontecer com um certo lapso temporal, né, a ronda, a busca pelo autor desse crime, depois que ele cometeu. E é importante aqui um julgado do STJ que basicamente explica melhor essa questão da perseguição, tá? Explica melhor essa questão da perseguição. Anotem aí esse julgamento do STJ. Quem está com papel e caneta já para aí, anota esse julgamento. Ele é importante para nós fazermos considerações acerca desse inciso 3 do artigo 302 do Código de Processo Penal. Anotem aí, STJ, quinta turma, STJ, quinta turma, STJ, quinta turma, HC, vou escrever aqui no chat, aqui, ó, HC, vou colocar aqui para vocês, STJ, HC, 55.559, relatoria, ministro Gilson Dipp. Ok? Tá aqui no chat para vocês acompanharem. Deixa eu colar aqui pro pessoal no YouTube. Pessoal que tá aqui no YouTube. Já coloquei aqui nos dois, tá? Já coloquei aqui nos dois. Logo, essa situação aqui, esse julgamento aqui do STJ, ele vai nortear esse entendimento acerca da prisão em flagrante com base no inciso 3. E o que diz esse julgamento lá do STJ? Olha só, a parte importante, tá? Eu vou destacar aqui a ementa da parte importante para a gente entender esse flagrante, as considerações, requisitos dele. E você entendendo os requisitos, você vai poder analisar contrário senso para ver se naquela hipótese que você está fazendo atendimento, se é uma hipótese de flagrante ou não. Se esse flagrante se encaixa em uma das hipóteses dos incisos do artigo 302. E, professor, se não se encaixar, se eu analisei e detectei ali que não é o caso de nenhuma das hipóteses do artigo 302, tá? De nenhuma hipótese dos flagrantes previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal. E aí, o que eu vou fazer? Pedido de relaxamento de prisão. Tá? É importante fazer essa consideração para que você não erre seu pedido. Tá? Antes da audiência de custódia, a pergunta que você sempre deve fazer: a prisão é legal ou ilegal? O flagrante, tá? O flagrante, por isso é importante essa aula. O flagrante é legal ou ilegal? O que é flagrante legal? Quando não há qualquer vício. De fato, o indivíduo foi pego cometendo crime logo após, ou ele foi perseguido em uma circunstância que leva a crer que ele é o autor do crime. Ou seja, a situação se encaixa, se amolda ali no artigo 302 e permite a prisão dele. Então, flagrante legal. Quando o flagrante é legal, você vai falar em relaxamento de prisão? Obviamente que não, tá? O pedido de relaxamento de prisão, você vai fazer no momento em que você detectar uma prisão em flagrante ilegal. Quando estivermos diante de uma prisão em flagrante ilegal, que não se amolda em nenhuma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal, aí você vai distribuir o pedido de relaxamento de prisão. Lembre, relaxamento de prisão, prisão ilegal. E aí, com base nessa aula aqui que eu estou te passando, com base nessas informações que eu estou te passando, você vai analisar o contexto que você vai atender, o contexto que você vai distribuir o seu pedido de liberdade, com base no artigo 302 do Código de Processo Penal. Analisando o artigo 302, você vai detectar o contexto, o caso que você está atendendo. Se amolda a uma das hipóteses do artigo 302, sim, se amolda, prisão legal, você não vai combater esse flagrante. Agora, se porventura você detectar que não se encaixa em nenhuma dessas hipóteses do artigo 302, relaxamento de prisão. Porque o flagrante é ilegal. Correto? E se o flagrante for legal, não é relaxamento, qual é o pedido? Qual é o pedido que você vai fazer nesse caso? Liberdade provisória. Professor, por que não relaxamento, revogação da prisão preventiva?
Macete, já cansei de falar em live, tá? Quem assistiu minhas outras lives já sabe, já pegou esse macete. Olha só, quando você vai pedir para revogar, você vai revogar algo que já existe. Não tem como você revogar algo que nem existe. Logo, se a análise daquele contexto, a análise dessa prisão ainda está pendente de audiência de custódia, e a custódia se presta para analisar a integridade física do preso e também, posteriormente, para converter o flagrante em preventiva, até aquele momento não tem decretação da prisão preventiva. E como que você vai pedir, então, para revogar essa prisão se ela nem existe? Logo, antes da audiência de custódia, se não há qualquer determinação de clausura, utilize isso na sua petição. Se não há qualquer decisão de adoção da medida extrema violadora dos direitos constitucionais desse indivíduo, não há que se falar em pedido de revogação da prisão preventiva. Logo, qual que é a lógica? Antes da audiência de custódia, custódia aqui, para trás, que não tem qualquer tipo de prisão, relaxamento ou liberdade provisória. Liberdade provisória, flagrante legal, mas não existem os requisitos no caso para autorizar a decretação da prisão preventiva. Agora, foi decretada? Depois que foi decretada, não se fala mais em liberdade provisória. Por quê? A liberdade provisória é uma contracautela. Uma contracautela contra a prisão em flagrante. Tá? Contracautela contra a prisão em flagrante. Depois da audiência de custódia, cabe também, novamente, ainda relaxamento se há uma ilegalidade. E cabe também pedido de revogação. Por quê? Aí nós já temos uma prisão decretada. Aí você vai pedir para revogar algo que já foi decretado. Aí você não fala em liberdade provisória. Tudo bem? Essa diferenciação é importante. Mas voltemos ao tema central da aula. O que diz aqui, esse julgado do STJ? Já coloquei aqui nos comentários. Pessoal no YouTube também, já coloquei. O que diz esse julgado aqui do STJ? Vou ler a ementa, que é a parte principal. A sequência cronológica dos fatos demonstram a ocorrência da hipótese de prisão em flagrante prevista no artigo 302.3, que é a hipótese que nós estamos falando, da perseguição. Essa hipótese da perseguição é intitulada de quase flagrante ou flagrante impróprio, quando o agente é perseguido depois de cometer o crime. Hipótese em que a polícia foi acionada às 5 horas, logo após a prática em tese do delito, saindo à procura do veículo utilizado pelo paciente de propriedade de seu irmão, logrando êxito em localizá-lo por volta das 7 horas. Olha, entre esse lapso temporal do início, entre o início da perseguição até de fato encontrar esse indivíduo, e olha que nós não estamos falando aqui nesse julgado de perseguição propriamente dita. Porque a perseguição a polícia encontrou, está correndo atrás dele e ele está correndo da polícia. Na verdade, aqui nós temos uma ronda ostensiva da polícia procurando por esse indivíduo que cometeu o crime. Vai colher da vítima, das testemunhas, a descrição dele, com como ele se parece, a altura, toda a descrição física, e vai atrás dele. E aí ele vai atrás dele, e olha que nesse julgado aqui, que admitiu-se essa prisão em flagrante, não se fala em perseguição propriamente dita. A polícia saiu atrás dele para tentar encontrá-lo. Mas, ali imediato não conseguiu. Só conseguiu depois de 2 horas, vasculha daqui, procura de lá. E às 7 horas, 2 horas depois de iniciar essa ronda ostensiva, não vamos falar nem perseguição porque não teve perseguição, encontrou ele. Encontrou o carro, aqui 7 horas do mesmo dia, encontrou ele às 7 horas do mesmo dia, em frente à casa de sua mãe, onde o paciente se encontrava dormindo. No momento em que for acionada até a efetiva localização do paciente, porque a polícia não houve de fato uma perseguição, a polícia levou cerca de 2 horas, não havendo dúvidas de que a situação flagrancial se encontra caracterizada. Notadamente porque foram encontrados os brincos da vítima no interior do veículo utilizado para a prática da suposta infração penal. Fazendo presumir que se infração houve, o paciente seria o autor. Então o que a gente extrai dessa situação? É preciso que o indivíduo saia da casa, a polícia já imediatamente começa a perseguir, ele corre da polícia, a polícia corre atrás dele, é preciso isso? Não, tá? Essa ronda ostensiva, ela pode acontecer depois, e pode acontecer a prisão em flagrante depois desse
da prática desse crime, nesse intervalo aqui, pelo menos o julgado aceitou um intervalo de 2 horas entre a prática do crime e, de fato, esse indivíduo ser encontrado logo depois, quando a polícia saiu em ronda ostensiva. Então vejam que há certa relação de imediatidade, ou seja, curto espaço de tempo. Mas o entendimento dos tribunais superiores é que essa perseguição, que consta aqui no inciso perseguição, ela não precisa acontecer simultânea. Ele saiu, a polícia já persegue. Pode acontecer uma ronda ostensiva posteriormente ao cometimento desse delito. E nessa situação, né, a polícia, se encontrar esse indivíduo, pode prender ele em flagrante com base no inciso 3. Só que agora eu vou te passar, ó, segura esse código. Quem tiver aí com papel e caneta, anota. Para que, de fato, como que você vai combater esse flagrante? Vamos dizer que você pega essa hipótese aqui. Ronda ostensiva, o indivíduo foi pego depois e foi preso em flagrante. E você foi acionado para acompanhar esse flagrante. Quais são os 3 requisitos que você deve observar? Quais são os 3 requisitos que você deve observar para combater essa prisão em flagrante com base no inciso 3 do artigo 302, que trata da questão da perseguição logo após cometer o crime. Quais são os 3 requisitos? Primeiro, perseguição, ou seja, não no seu sentido literal, que é de perseguir, mas assim, uma ronda ostensiva da polícia, logo após o cometimento da infração penal, é um requisito temporal. Tá? Primeiro requisito, perseguição. 2, logo após o cometimento da infração penal, que é um requisito temporal. O que é logo depois da infração penal? Tem que guardar um espaço curto de tempo. Não pode, por exemplo, o crime aconteceu pela manhã e a polícia sai na parte da tarde atrás dele, encontra ele e prende ele em flagrante. De plano, você já vai atacar, dizendo, olha, em que pese a ronda ostensiva ter acontecido, ela aconteceu com um lapso temporal muito distante da prática do delito. Logo, não se pode notar no caso em análise, pode-se notar que no caso em análise, não se faz presente a ocorrência da parte ali do inciso que diz logo após. Por quê? O crime aconteceu de manhã, a ronda e a perseguição na parte da tarde. Ora, como que a gente vai falar na situação de logo após que exige o inciso? E aí nessa situação você vai dizer, olha, transcorreu grande lapso temporal entre a prática do crime e a ronda ostensiva por parte da polícia e a suposta perseguição até que o agente fosse encontrado. Portanto, ele no momento da sua prisão não estava na situação de flagrância, no estado de flagrância que admitiria, hipoteticamente, a sua prisão. E aí você vai combater. E um outro requisito importante também que você deve observar, além desses 2, e o último, ele é fatal, tá? Ele é fatal, você tem que observar esse último requisito aqui para combater a prisão em flagrante. O que você vai observar? Situação que faça presumir ser o agente ou autor do delito. Esse é o mais importante. A polícia recebeu notícias desse prática do crime, saiu em ronda até encontrou o indivíduo. Mas veja bem, a qualquer situação que faça presumir ser ele o agente, né, preso, o autor do delito, esses 3 requisitos devem estar presentes cumulativamente. Você não pode deixar de fundamentar o quê? É preciso a presença desses 3 requisitos cumulativamente. Você não pode deixar de fundamentar nesse sentido e, tirando um desses requisitos, não há mais que se falar em prisão em flagrante. Portanto, então, quais são os 3 requisitos dessa hipótese de flagrante? Repito, artigo 302, inciso 3 do Código de Processo Penal. Quais são essas 3 situações que permitem a prisão em flagrante do indivíduo nessa situação de perseguição? Primeiro, tem que ocorrer a perseguição, e a gente já viu aqui no julgado do STJ, que eu passei aqui no chat para vocês, já falei, que o Tribunal Superior não exige que essa perseguição ocorra imediatamente e no seu sentido estrito, né? Literal, que é aquela perseguição, o indivíduo sai, a polícia já sai correndo, ele corre da polícia, a polícia corre atrás dele. Não é preciso essa situação. A polícia pode sair em ronda e encontrá-lo depois. Essa diligência policial e, de fato,
o indivíduo, quando é encontrado, esse lapso temporal tem que ser curto. Tem que guardar uma relação de imediatidade, ou seja, um curto espaço de tempo. Por quê? O próprio inciso exige que o indivíduo, ele seja aqui, ó, vou ler o inciso 3. É perseguido, né? Considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após. Logo após. E aí você vai fundamentar no seu pedido de relaxamento de prisão que a situação em si contraria o flagrante impróprio ou quase flagrante do inciso 3. Por quê? Essa perseguição, essa ronda ostensiva da polícia não aconteceu, bem como a prisão do indivíduo, logo depois. Se há um grande lapso temporal, aí não há que se falar no flagrante do inciso 3. Pode ser o inciso 4, que eu já vou comentar, é o nosso próximo tópico aqui que nós vamos comentar na aula de hoje. Pode acontecer a situação do inciso 4, mas é outra questão. Aqui vamos se ater a esse inciso 3. Então fala perseguição, né? Vamos relembrar quais são os 3 requisitos que você sempre deve observar aqui nessa prisão, nesse tipo de prisão em flagrante. 3 requisitos então. Perseguição, logo após o cometimento da infração penal, que é um requisito temporal, ou seja, logo depois, não pode transcorrer um grande lapso temporal, tá? E também deve acontecer, no caso, uma situação que faça presumir ser o agente o autor do delito. Inclusive, nesse julgamento do STJ que eu repassei para vocês aqui, que eu colacionei a emenda aqui do julgado, li para vocês, o ministro fala que aqui, ó, essa parte interessante, que reforça essa situação da necessidade de, na situação ali, terem circunstâncias que indiquem ser aquela pessoa o autor do crime. Olha só. Do momento em que for acionado até a efetiva localização do paciente, a polícia levou cerca de 2 horas. Não havendo dúvidas de que a situação flagrancial se encontra caracterizada, notadamente por quê? Por quê? Olha só essa situação aqui, a parte final desse julgamento do STJ. Foram encontrados os brincos da vítima no interior do veículo utilizado para a prática da suposta infração penal, fazendo presumir que, se infração houve, o paciente seria o autor. Nesse caso aqui do julgamento do STJ, brincos da vítima foram encontrados dentro do veículo do autor do delito, né, do agente que foi preso. Ora, como não dizer que há, no caso, circunstâncias que levam a crer que ele é o autor do crime? Curiosamente, os brincos da vítima foram encontrados no seu veículo. E aí? Aí resta, nesse caso aqui do STJ, preenchidos os 3 requisitos que a lei exige para esse quase flagrante ou flagrante impróprio. O agente não é surpreendido cometendo o crime ou depois de cometê-lo, próximo à vítima, no local do cometimento do crime, mas ele é perseguido logo após pela polícia ou por populares e a situação leva a crer que ele é autor do crime. Tá? Então, esses 3 requisitos, vou repetir aqui. Requisito 1, perseguição. Requisito 2, logo após o cometimento da infração penal. Requisito temporal. Se você observar que essa prisão aconteceu depois de muito tempo, a situação do flagrante não pode se encaixar no inciso 3. Acerca do inciso 4 eu já vou comentar, mas no inciso 3 não vai poder se encaixar no inciso 3, ok? No inciso 3 não vai poder se encaixar. E aí também deve guardar uma situação que faça presumir que ser o agente o autor do delito. E aí a situação tem que presumir que ele é o autor do delito. Tá? Se não tem na situação, vamos dizer, houve perseguição, foi logo após o cometimento do crime, mas não tem qualquer circunstância, qualquer situação que leva a crer que esse indivíduo é o autor do crime. Ora, se falta desse terceiro requisito, não há que se falar em prisão em flagrante. Entra rachando, entra com força e combate essa situação, porque não se pode falar, nesse caso, em prisão em flagrante. Esse flagrante é ilegal e você vai atacar ele por meio de relaxamento de prisão, tá? Relaxamento de prisão é a situação, é o pedido cabível contra esse flagrante ilegal. Mas nós só temos esses 3 tipos de flagrante? Não. Nós também temos um outro tipo de flagrante, que é o do inciso 4 do artigo 302.
E o que diz esse flagrante do inciso 4? Quando é encontrado, ó, aqui no inciso 3 fala logo após. E no inciso 4 é logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então o que é preciso observar nessa terceira hipótese? Não há perseguição. Não há perseguição nesse caso, tá? Não há qualquer tipo de perseguição. Na verdade, não há qualquer tipo de perseguição nesse caso. O que deve se observar nesse caso aí? O agente ele não é pego, não é surpreendido cometendo o crime, ele não é surpreendido logo depois de cometer o crime, ele não é perseguido logo após cometer o crime. Nenhuma dessas hipóteses. Qual é a hipótese do inciso 4? Se faz presente quando o indivíduo ele é achado depois, então não há perseguição. A diferença do 3 para o 4 é que no 3 há perseguição, no 4 não há perseguição. Ele é encontrado com instrumentos, objetos, papéis que levam a crer que ele é o autor do crime. Vejam que não se fala em perseguição. Tá? Essa é a diferença do inciso 3 para o inciso 4. Não há qualquer tipo de perseguição. Mas a lei fala o seguinte, no inciso 3 fala em logo, deixa eu só olhar aqui. No inciso 3, ele fala logo após. Logo após. Já no inciso 4, que é o flagrante ficto ou presumido, ele fala em logo depois. Tem alguma diferença na compreensão entre as palavras logo depois e logo após? Não, não há qualquer tipo de interpretação divergente. Apesar de constar de maneira diferente no inciso 3 e no 4, um aparece logo depois e o outro aparece logo após, as duas interpretações devem seguir no mesmo sentido. As duas interpretações devem ser realizadas no mesmo sentido. E qual que vai ser o sentido? De imediatidade, tá? Nesse caso, diferentemente da hipótese anterior, não há necessidade de perseguição. Deixa eu só preparar a ementa aqui, eu preparei uma ementa. A palavra logo depois deve ser entendida no mesmo sentido de logo após, empregada no flagrante, estudado anteriormente. Deve guardar relação de imediatidade entre a prática do crime e a prisão em flagrante, não podendo ocorrer grande decurso de tempo entre esses dois fatos. No inciso 3 e no inciso 4, flagrante, primeiro, inciso 3, quase flagrante, flagrante impróprio, o que deve acontecer? Perseguição, essa perseguição deve acontecer logo depois, então tem uma relação temporal ali, logo depois, não pode passar muito tempo. E também deve acontecer uma situação que leva a presumir que o agente seja o autor do crime. E você analisando esses três requisitos, se faltar um deles, relaxamento de prisão. Porque essa prisão é ilegal. Tá? Essa prisão em flagrante é ilegal, não há que se falar em flagrante. Já a situação do inciso 4, o indivíduo é pego, ao contrário do inciso 3, que fala logo depois, aqui fala logo, aliás, logo após, o inciso 4 é logo depois. O logo depois e o logo após devem ser entendidos no mesmo sentido. E aqui nessa hipótese do inciso 4, por exemplo, se o indivíduo é preso 3 dias depois com instrumentos, objetos que levam a crer que ele é autor do crime, como que você vai combater? Dizendo que, no caso em análise, essa prisão e esse flagrante não aconteceu como exigido no artigo 302, inciso 4, quando determina que essa prisão ocorra logo depois. E tendo em vista que ocorreu um grande lapso temporal entre a prática do crime e a efetiva prisão sobre o pretexto de prisão em flagrante, essa prisão não guarda a imediatidade que exige o inciso 4 do artigo 302. Portanto, não há que se falar. No caso em apreço, no caso em análise, na prisão vergastada, na prisão combatida, a situação de flagrante que exige a situação para permitir a prisão do indivíduo. E aí você vai se permear por esses requisitos, vai analisar se de fato, principalmente, as circunstâncias que levam a crer que esse indivíduo é o autor do crime, para combater essa prisão e entrar com o seu pedido de relaxamento de prisão. É mais ou menos nesse sentido que você deve se permear, você deve buscar e estudar.
certo? Só relembrando aqui os tipos de flagrante, inciso 1, 2, 3 e 4 do artigo 302 do Código de Processo Penal. Inciso 1 e 2, não há dúvida, não há qualquer embate nessas situações. O agente é surpreendido cometendo crime, eu dei o exemplo do homicídio, ele está lá esfaqueando a vítima, ele é pego esfaqueando a vítima, ele é pego logo depois com apetrechos, ele é pego logo depois, quando ele acabou de cometer o crime, e ele está ali ainda perto da vítima, no local em que o crime foi praticado, e aí ele está ali, ele é preso. E a situação que mais você vai enfrentar é a situação 3 e 4, que é o flagrante impróprio ou quase flagrante, ou flagrante ficto e presumido. O flagrante impróprio ou quase flagrante é aquela situação em que o indivíduo é perseguido, e nós já falamos aqui que o entendimento dos tribunais superiores é que essa perseguição não precisa ser imediata, logo após. A polícia não precisa já sair correndo atrás dele, ele sai correndo. Pode ocorrer essa ronda ostensiva. E entre o início dessa ronda até a prisão dele, não pode transcorrer grande lapso temporal. Até porque o inciso 3 e 4 falam logo depois ou logo após. Então tem que guardar a relação de imediatidade. E você deve sempre lembrar, no caso do inciso 3, que é o quase flagrante, que é o flagrante da perseguição, requisitos importantes para você combater esse tipo de prisão em flagrante. Tem que ocorrer perseguição, tem que ser logo após e tem que ter uma situação que faça presumir ser o agente autor do delito. Se esse indivíduo é preso, mas não há qualquer situação que faça presumir ser ele o agente, o autor do crime, aí você vai combater, vai cair matando, dizendo que nessa situação não há qualquer circunstância que leva a crer que ele é o autor do crime. E aí você vai rechaçar essa prisão através do pedido de relaxamento de prisão. E no outro inciso, que é o inciso 4, que é o flagrante ficto ou presumido, primeiro você tem que guardar uma relação também de curto espaço de tempo, não pode ocorrer um grande lapso temporal entre a prisão, entre a prática do crime e a prisão, e aí você vai combater nesse sentido também, do curto espaço de tempo, e também tem que ter provas, elementos, documentos, instrumentos, objetos que levam a crer que ele é autor do crime. Tá? Não basta a polícia, por exemplo, buscar ele através de um retrato falado. Ah, a vítima está falando que é ele, então vai lá e prende ele em flagrante. Mas peraí, será que ele foi pego com objetos que levam a crer? Por quê? Se ele não foi pego surpreendido, se ele não foi surpreendido cometendo crime, se ele não foi surpreendido depois de cometer o crime, né? Se ele não foi perseguido logo após, ele só pode ser preso posteriormente se ele tiver com objetos ou se ele tiver com objetos, documentos, instrumentos que levam a crer que ele é autor do crime. Então não pode a polícia invadir e prender ele porque tem um retrato falado e a polícia vai lá e vai prender ele em flagrante. Não. Cadê a situação aí que leva a crer que ele é autor do crime? Cadê os objetos, cadê as provas, os elementos que levam a crer que ele é autor do crime? Diante dessa situação em que não há essa situação aí, esses objetos, não pode a polícia simplesmente, através de um retrato falado, prender ele em flagrante, tá? Lembrando, aqui nós estamos falando nessa aula de prisão em flagrante, não estamos falando do mandado de prisão. Se porventura o delegado de polícia solicitar e o magistrado decretar, aí, se encontrar ele, cumprimento desse mandado de prisão. Mas, caso contrário, não pode prender ele em flagrante sob pretexto de ter um retrato falado, que a vítima identificou ele e que naquele momento ele está sendo preso em flagrante. Tem que ser expedido uma decisão judicial, um mandado de prisão determinando a prisão. Se ele não for encontrado, se a polícia chegar, bater na porta dele, só com base, num retrato falado, que a vítima falou que ele prender ele, fala, negativo, cadê a situação de flagrância que permite a prisão dele? E aí você vai combater essa decisão, combater esse ato da polícia, dizendo que não há qualquer hipótese de flagrante nessa situação. Por quê? A situação não encaixa em nenhum dos incisos do artigo 302. Portanto, não há que se falar em situação de flagrância que permitiria a prisão dele. E como não é uma prisão oriunda de mandado também, ela é totalmente ilegal. E você vai rechaçar ela através do pedido de relaxamento de prisão. Então, sempre que você for analisar, sempre, observe essa situação para ver se ela se encaixa nas hipóteses do 302. É simples, analisa, lê a portaria ou o auto de prisão em flagrante, analisa o contexto, como que a polícia apanhou esse indivíduo, como que chegou até ele, como que efetuou sua prisão, ele estava com algum documento, algum instrumento, algum objeto utilizado que leva a crer que ele é autor do crime,
ou não. A polícia prendeu ele basicamente com base no que uma vítima falou e reconheceu ele. E aí depois, muito depois, vai lá e prende ele. Então, sempre observa se o contexto que você está analisando, o caso que você está olhando, se encaixa ou não nas situações do artigo 302. Se não se encaixar, meu amigo, amiga, quem estiver assistindo, relaxamento de prisão, tá bom? Relaxamento de prisão é a peça que você vai utilizar e vai combater essa prisão, porque ela é totalmente ilegal, tá? O instrumento que você vai utilizar, relaxamento de prisão. Vou tomar uma aguinha aqui, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram. Tem alguma dúvida aqui que eu possa responder para vocês? Se quiserem, podem mandar aqui, vamos abrir uns minutinhos. Já estou me encaminhando para o final da live. Se tiver alguma dúvida, algo que eu possa esclarecer, manda aqui para mim que eu vou responder agora. Essa situação é muito importante para você combater os flagrantes do dia a dia. Porque às vezes se você já identificar ali, tiver uma situação que já evidencia a falta do estado de flagrância, aí, sem sombra de dúvida, pode mandar um relaxamento de prisão. Agora, se não for uma prisão ilegal, se você analisou esse flagrante, detectou que tá tudo ok, né, preenche os requisitos ali, se encaixa em um dos incisos do artigo 302, aí você vai ter que correr para liberdade provisória. Aí é um outro assunto, né? O tema central, o que a gente está tratando aqui na aula de hoje, é apenas a relação da prisão em flagrante do indivíduo, tá? E outra situação aqui, já me encaminhando para o final da live, outra situação. É mito dizer que a prisão em flagrante, ela guarda relação com o tempo, tá? Apesar que eu frisei bastante aqui que tem que guardar uma relação de imediatidade, é falso falar que cometeu o crime se esconde 24 horas que vai sumir o flagrante. Por exemplo, e se no caso da perseguição, de fato é uma perseguição e essa perseguição dura mais de um dia. Aí mesmo que passou 24 horas, é a perseguição mesmo, no sentido real da palavra, né? Ó, a polícia está atrás dele e ele está fugindo de um estado para o outro. E aí? Essa perseguição, se ela levar mais de 24 horas, não vai afastar a situação do flagrante. Então não se permeiem na situação do flagrante em analisar e falar, o flagrante está relacionado ao tempo. O código não fala em tempo. Em nenhum momento ele aponta lapso temporal, tá? Em nenhum momento ele fala, o flagrante ocorre em tanto tempo, ou depois de 24 horas some. Ele não fala, ele fala em hipóteses. Se a situação não se encaixar em nenhuma das hipóteses desses incisos do artigo 302 do Código de Processo Penal, relaxamento de prisão. É assim que você vai atacar, é assim que você vai fazer para combater essa prisão em flagrante. Pessoal, tem alguma dúvida? Eu já vou abrir aqui para dúvida, se alguém tiver dúvida. Mais uma vez agradecer Adriano, Suelde, Samuel, Augusto, Juliana, Dr. Tiago, todos aqui acompanhando a nossa live. Pessoal também aqui no YouTube está com a gente. Pessoal, se tiver alguma dúvida eu já vou respondendo. Temos um aqui, ó. Devo indagar direto o delegado e já falar para ele que não é uma situação de flagrante? Você pode, de maneira assim, sucinta. Não vá, vamos dizer assim, com os dois pés na porta do delegado. O que você pode fazer? Vai argumentar com ele de maneira tranquila, até porque não é ele que vai decidir, tá? Não é ele que vai decidir. Então o que você vai fazer? Você vai conversar. Você vai conversar com o delegado dizendo, doutor, olha, em que pese a situação aí... até pela análise do inquérito aí, dos elementos dos depoimentos, não há que você falar em prisão em flagrante. E aí você vai mostrar conhecimento, sempre com uma postura, uma linguagem corporal adequada, explicando para o delegado. Se o delegado falar, não, tem flagrante sim, aí beleza. Não vai ficar insistindo, até porque depois não vai ele que vai decidir. Ele só prende e manda o juiz, quem decide é o juiz. Então não adianta ficar lá debatendo com ele, gastando tempo. Fala de maneira sucinta, doutor, eu acho que não tem um flagrante aqui, não há razão para ele ficar preso. E se o delegado falar, não, tem sim, doutor, por isso, ele fala, não, tá bom. Não é ele que vai decidir mesmo, mas de repente, se ele não, de fato, né, então eu vou soltar. Aí se você conseguir soltar na delegacia, é melhor, aí você vai virar o herói antes, né. Mas se porventura você precisar ir só lá na audiência de custódia e conseguir soltar ele lá, sem problema. Né, sem problema também é um lado bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Sem dúvida. Então tá, quero agradecer a presença de todos vocês aqui na nossa live de hoje, tema como combater a prisão em flagrante. Quero agradecer muito a atenção de todos que vieram aqui prestigiar a nossa live e eu encontro vocês na próxima segunda, tá?
as nossas lives vão ser, por enquanto, né, se não houver nenhum imprevisto, sempre segunda e quarta. Segunda e quarta, às 21 horas, horário de Brasília, tá? Sempre segunda e quarta, às 21 horas, horário de Brasília. Convido o amigo, a amiga também, que queira entender um pouco mais de processo penal, da prática criminal e queira entender os meandres ali, como que você vai atuar no dia a dia. Obrigado pela presença de vocês, boa noite e até a nossa próxima live, a nossa próxima aula. Um grande abraço!